sejam todos bem-vindos a mais um episódio do EVCast, o podcast que traz informação de verdade para você. Nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre diversidade. Aproveitando que a gente está no mês do orgulho LGBT, eu trouxe aqui uma grande amiga que vai falar para a gente sobre esse assunto. Vamos conversar um pouquinho sobre esse universo tão plural e tão maravilhoso. Bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite, agradeço novamente poder participar aqui das nossas conversas e poder contribuir. Eu sempre gosto de deixar vocês se apresentarem, porque eu sou suspeita e fico falando que é meu amigo de longa data, blá, 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 você se apresente. Bom, eu sou Caroline Bittencourt, sou ginecologista e hoje eu trabalho especificamente com população LGBT, com crianças, adolescentes, com pessoas em diversidade de gênero. Então eu tenho, né, uma atuação muito específica dentro da ginecologia. Atendo, né, mulheres cis para fazer preventivo normalmente, mas assim, meu foco principal hoje é a população em diversidade de gênero, LGBT, as crianças, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você está fazendo lá no HU. E sobre o núcleo diverso também. Que a gente queria que tivesse mais gente aqui que não puderam estar presentes. Hoje, né, o HU tem um serviço específico de diversidade de gênero, né? Nós temos hoje profissionais de várias áreas da saúde atuando, né? O HU está credenciado para o atendimento, né, da população em diversidade desde abril do ano passado. Então, o hospital se credenciou para que todo o acompanhamento possa ser feito lá. Tanto a parte da psicologia, da psiquiatria, quanto a parte multidisciplinar. Não é só ginecologia ou urologia. Não. O serviço do HU é um serviço completo. Então, ele tem desde o início da transição, né, com o suporte psicológico, às vezes assistência social, que é necessário também, né, nesse período de transição, principalmente nos ambientes sociais, né, que a pessoa está inserida. A gente tem, dentro da parte médica, né, uma equipe de endocrinologia, uma equipe de ginecologia e uma equipe de urologia. E também de cirurgia plástica, para que possa, né, dentro do próprio hospital, que a pessoa possa ter todo tipo de atendimento. Você faz cirurgia de mudança de sexo? Qual que é o nome bonito disso? Tem um nome bonito, não tem? Tem um nome técnico. O que acontece é que, assim, várias nomenclaturas dentro da assistência, né, à população LGBT foram mudando à medida que o tempo foi passando. Então, assim, essa cirurgia, ela é conhecida como CRS, cirurgia de redesignação sexual. Só que esse não é o termo mais aceito hoje, né? A gente chama essa cirurgia de transgenitalização, que é transformar a genitália, né, numa genitália de acordo com o sexo que a pessoa se identifica. E não só essa cirurgia é feita lá, né? Existe todo um atendimento. Se o indivíduo chega lá e fala, olha, eu me identifico com sexo feminino, mas eu não quero fazer cirurgia, ele também continua sendo atendido. Sim, exatamente. É exatamente essa a questão, né? A gente precisa, antes de mais nada, entender qual é a necessidade de saúde daquela pessoa especificamente, para que o hospital, né, o serviço, possa provê-la desse atendimento. Então, por exemplo, há pacientes que chegam no serviço do hospital universitário e que já fazem acompanhamento externo, mas que desejam especificamente um procedimento cirúrgico. É um cenário. Agora, tem pessoas que não fazem tratamento, que nunca foram acompanhadas e que vão iniciar ali o seu acompanhamento médico. É muito comum dentro da população trans que as pessoas façam os tratamentos sem acompanhamento médico. Então é muito comum, porque ficou sabendo que podia usar determinado remédio e tal, e aí acaba conseguindo, né, esses hormônios. No caso dos hormônios femininos, por exemplo, que não são controlados, não há controle de prescrição, e no caso da testosterona, sim, existe controle de prescrição. Mas existe o mercado negro, da mesma forma que as pessoas, né, têm acesso a esse tipo de medicação nas academias, né, e aí você não sabe qual é o tipo de remédio que está sendo usado, esses cenários todos. Então, a ideia é que a pessoa possa chegar, que a gente consiga entender a necessidade dela, para que aí a gente possa encaminhar para cada cenário específico, seja o tratamento clínico, seja um tratamento cirúrgico ou só o acompanhamento psicológico.
desde que a Eve nasceu, né, a gente tem eu tenho um apreçozinho pela população LGBT, eu gosto desse nicho, né? Eu acho que são indivíduos que durante muito tempo tiveram as suas vozes caladas e que a gente começou a conhecer e que ainda tem um caminho muito longo aí, né? Eu brinco que cada dia eu conheço uma letrinha a mais da sigla e vou tentando saber o que é que tem nessa sigla. Eu acho fantástico poder acolher essa população e, né, fazendo o link com o que eu faço, né, que é a reprodução, que orientar essa população de que eles também podem ser pais e mães, sim, independente da orientação sexual e da identificação de gênero que ele tenha, né? Sim. Ainda tem que corrigir esses termos, assim, na minha cabeça. Tem algumas coisas que eu ainda vou errar. Como que é feito isso lá, Quero? Porque, por exemplo, eu recebo muitos casais homossexuais no consultório, né? Principalmente casais homossexuais femininos, os masculinos pouco, muito pouco, né? Até porque a reprodução assistida para esses casais é um pouco mais difícil, né? Mas eu recebo muitos casais homossexuais femininos, já recebi casais com um dos parceiros trans, e a gente orienta e tudo, mas ele já chegou aqui. Né? Ele já chegou buscando uma informação. Como que é feito isso? Nesse atendimento que vocês têm lá no núcleo, lá no HU, existe uma orientação? Essas pessoas são orientadas, olha, você vai usar um hormônio que pode ser que você não consiga ser pai ou mãe lá na frente e tal. Como que é feito isso? Porque às vezes chega aqui e fala assim, não, eu quero engravidar. Porque biologicamente eu sou uma mulher, então eu tenho ovário, mas já tomou um monte de hormônio masculino. Existe esse tipo de orientação nesse atendimento? Existe. É bem interessante a gente tocar nesse ponto, porque muitas vezes as pessoas acham que o tratamento é feito de forma igual para todo mundo, ou que é feito independente das repercussões. Então, assim, a primeira questão que a gente tem que entender é que, assim, as pessoas trans, elas se auto-identificam. Não existe um diagnóstico, você não precisa da anuência de nenhum profissional de saúde para se identificar como uma pessoa trans. Dito isso, a gente começa a pensar nas questões de tratamento, que inicialmente vão da parte hormonal, a hormonização cruzada, né? Que algumas vezes é feita durante toda a vida do paciente, outras vezes não. Muitos deles, às vezes, querem alguma característica específica, usam a medicação durante um tempo e depois deixam de usar. Nesse meio, existem as pessoas não binárias, que, em geral, não mantêm tratamentos hormonais sequenciais, ou mantêm, mas não necessariamente durante toda a vida, porque não se identificam nem com um sexo, nem com o outro. Então, assim, qualquer intervenção que a gente vai fazer na pessoa, seja com tratamento hormonal, seja com qualquer cirurgia afirmadora de gênero, mama, genital, voz, qualquer coisa que vai ser feita, existe um termo de consentimento e todas as implicações possíveis daquele tratamento vão ser explicadas. Então, quando a gente está falando especificamente, por exemplo, de cirurgias genitais, né? No caso da transgenitalização masculina para feminina, por exemplo, os testículos são retirados, né? Então, assim, a partir do momento que o testículo foi retirado, você não tem mais gameta, você não tem mais espermatozoide. Então, como que vai ser feito isso? O que você deseja? Você, pessoa trans, né? Você quer ser pai, mãe, quer ter carga genética sua nessa criança, ou seja, você quer que essa criança seja seu filho biológico, você deseja gestar, porque são várias coisas diferentes, né? Se a gente estiver pensando, por exemplo, num homem trans que tem útero, tem ovário, ele pode querer filhos biológicos com seus próprios óvulos, mas uma parceira pode gestar. Ele pode não querer ficar grávido. Ele pode não querer ficar grávido, né? Então, assim, é interessante que a gente entenda qual é o cenário daquela pessoa e que a gente individualize o cuidado para aquela pessoa. Então, quando a gente está falando de população trans, especificamente aí dentro da sigla, né? As modificações físicas, elas são muito, muito intensas. Então, é importante que tudo isso seja explicado, que existe a possibilidade de você
sim, ser um homem trans, usar a testosterona durante muito tempo e lá na frente você conseguir gestar. Só que isso tem que ser pensado, por quê? Por exemplo, não se tem estudos para poder avaliar qual é o efeito da testosterona, por exemplo, na reserva ovariana. O tempo de uso. Não existe isso em literatura, Sim, né? Porque o que a gente faz é quando recebe esse indivíduo, a gente testa a reserva ovariana dele. Exatamente. Né? E também não tem, assim, por exemplo, um tempo. Você tem que ficar 2 meses sem testosterona para poder avaliar a reserva ovariana. A gente também não tem isso. Não tem isso. Não tem isso. O que a literatura traz pra gente? Não tem. Não tem. Né? Então, cada serviço faz de um jeito. A gente, por exemplo, a gente espera 60 dias sem testosterona e faz avaliação de reserva ovariana, dependendo da idade. Sim. Também, né? Uma coisa que a gente, em geral, orienta é para aguardar os níveis de testosterona chegarem próximos ao de uma mulher cis, né? Então, quando o homem trans está utilizando a testosterona, ele vai ter níveis de testosterona de um homem cis. Então, são níveis muito altos, né? Quando você interrompe o uso, às vezes demora um pouquinho para que essa testosterona caia, né? Ela vai caindo aos poucos. E é importante que a gente oriente isso, porque além da questão de avaliar a reserva ovariana, a possibilidade de gestar, né? De engravidar de forma natural, ela, né, se você tiver um homem trans que tem uma relação com uma pessoa com pênis, você tem a possibilidade de uma gestação natural, né? E que não pode acontecer se os níveis de testosterona estiverem altos por causa das questões fetais, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que essa população merece um cuidado específico e que a gente tem obrigação de estudar, entender, para que a gente possa oferecer para eles a condição para viver, independente da questão de gênero, né? Sim. E que as pessoas entendam, mas assim, um homem grávido, gente, meu Deus, se a biologia permitiu isso para ele, se a ciência permitiu isso para ele, é isso. Então, sim, o homem vai engravidar, vai ter o filho, às vezes de parto normal. A gente tem um caso no hospital universitário, nosso serviço ao todo tem um ano, né? Nasceu no meu plantão. Exatamente. Ele fez todo o pré-natal com a gente lá e depois ganhou de parto normal, né? Com a companheira, que é uma mulher cis. Então, assim, é um cenário de uma família diferente e a gente tem que se habituar com isso, porque isso é uma realidade. Eu queria que a gente falasse também um pouquinho da preservação da fertilidade, né? Que eu acho que você acabou de falar que é orientado e tudo que assim, no caso dos homens, né? Que nas mulheres trans, antes de fazer a cirurgia, né? É super fácil de fazer a preservação da fertilidade, é muito tranquilo. Preservar a fertilidade masculina é fácil, as pessoas acham que é complicado, não é. São 3 amostras de sêmen por masturbação e é super fácil de guardar. Então, assim, se tem essa possibilidade, mesmo que lá na frente, falando, não quero, a gente pode descartar sêmen, não tem problema, é só, né, o dono desse sêmen assinar um termo e falar, olha, não quero mais, a gente pode descartar e tal. No caso das mulheres é um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa de um procedimento, tem que estimular a ovulação e tudo, e fazer a aspiração dos folículos, mas também não é nada de outro mundo, né? A gente pode guardar óvulos também, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho também do atendimento da população LGBT, sem ser a população trans, né? A população LGBT, os casais homossexuais femininos, né, que a orientação que precisa ser dada a esses casais, eu vejo muito gente que fala, eu não preciso fazer preventivo porque minha parceira é uma mulher, né? Homens trans, eu não preciso fazer preventivo porque agora eu sou homem, né? Então eu acho que falar um pouquinho sobre isso, esses cuidados com saúde que eu acho importante, e para terminar a gente vai falar do assunto meio polêmico, que são as gravidezes caseiras. Eita. Então, o que acontece? Os cuidados de saúde das pessoas trans e LGBT são, entre aspas, os mesmos das pessoas cis.
Então, o que acontece? Por exemplo, quando a gente está falando de um casal homoafetivo feminino, né? Então, são duas mulheres cis, por exemplo, que têm relações. Então, o que acontece? Os cuidados de saúde, eles são iguais. A questão especificamente da coleta de preventivo, ela vai acontecer nas pessoas que têm colo uterino, que têm mais de 25 anos e que já tiveram relação com penetração de qualquer coisa. Penetração de dedo, penetração de objeto, penetração de pênis, né? Brinquedos sexuais. Porque aí nós temos um casal, por exemplo, duas pessoas com vagina. E aí você tem um brinquedo sexual que entra numa vagina e entra na outra. Então é importante que haja essa orientação, porque a coisa funciona da mesma forma. Então, assim, é colhido preventivo normalmente também nos homens trans, porque, assim, exceto se ele nunca teve penetração, do mesmo jeito que acontece com as mulheres cis. Então, assim, muitas vezes, esses homens iniciaram a vida sexual lá atrás, às vezes ainda antes da transição, tendo relações com penetração e tal. Muitos, às vezes, até formam famílias tradicionais, né? Pai, mãe e filhos. E depois entendem essa questão, né, da transição e aí vão seguir nos seus cuidados. Então, não é porque ele se entendeu como um homem que ele vai deixar de fazer os preventivos, o exame de mama, a mamografia, se ele não tiver feito, né, a cirurgia, a mastectomia. A mesma coisa com mulheres que fazem sexo com mulheres, né? Pessoas com vagina, sexo com pessoas com vagina. Se houve penetração, a gente segue fazendo as rotinas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A mastectomia é masculinizadora, né? Quando faz a Gino pode vir, mas a gente faz a retirada da glândula toda? Toda. O que acontece? Lá atrás, né, você me perguntou. O núcleo diverso, ele é a nossa iniciativa para cuidado de pessoas em diversidade de gênero. Então, assim, o núcleo diverso é uma iniciativa minha, do Dr. José Murilo Neto, que é o nosso urologista, e da doutora Gisele Botega, que é a cirurgiã plástica. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma mastectomia num homem trans, a glândula tem que ser o mais completamente retirada possível. Então, assim, existem basicamente duas técnicas. Uma que é a técnica que é periareolar, que a mama é retirada pela areola. Desta forma, sobra um pouquinho de tecido mamário embaixo da areola. Então, é importante que o homem saiba disso, né? Porque existe um pouco de tecido mamário embaixo da areola, ele vai ter que fazer um cuidado com aquilo ali. E nessa cirurgia você tem uma preservação um pouco maior da sensibilidade da areola. Porém, essa cirurgia só pode ser feita naquelas mamas que são muito pequenas mesmo. Não pode ter a curvinha, sulco, né, embaixo da mama. Porque senão você não vai ficar muita pele. E aí fica diferente. É importante entender que assim, a mastectomia masculinizadora ela é uma alteração no tórax, não é simplesmente tirar a mama. Então, assim, a areola diminui, o posicionamento é diferente, é para fazer um tórax com contorno masculino. Então, assim, nesse tipo que é a periareolar, sobra um pouquinho de tecido. E na técnica do sorriso, que muitos homens trans, inclusive, desejam, né, que é aquela que tem o sulco mesmo fica marcado e também tem uma incisão na areola. Muitos homens trans querem essa cirurgia por causa das cicatrizes, né, que marcam a transição e tal. Nessa cirurgia é viável tirar praticamente 100% da mama, mas existe uma perda de sensibilidade um pouco maior na areola por causa do reposicionamento que tem que ser feito. E na cirurgia transgenitalização. E tem que acostumar com esses nomes. São muitos termos. Quando eu sei que vocês já fizeram algumas, né, lá no HU, e mas sempre pro feminino, né? Masculina para feminina. Porque o feminino para o masculino depende de prótese. Na verdade, o que acontece com o feminino para masculino é que assim, a construção do neofalo, né, do novo pênis, ela é muito complexa, porque ela envolve retalhos que são músculo-cutâneos. Então, não é simplesmente a alteração de pele, né? Você vai ter que modificar de posição uma área grande muscular para construir o corpo daquele pênis, né?
E aí a gente entra com outras N dificuldades. Por exemplo, você construiu o corpo do pênis. Para você construir aquilo, ele ser vascularizado, envolve ou você rodar um retalho muito próximo da genitália, normalmente do vasto lateral da coxa, ou você fazer uma microcirurgia vascular, porque esse músculo tem uma artéria. Então a gente já está complicando um pouco mais. Sim, entendi. Além disso, uretra. A gente vai ter que fazer várias emendinhas ali com mucosa para que a uretra saia lá do períneo e passe para a ponta do neopênis, para poder urinar ali pelo neofalo, pelo neopênis. E o clitóris, que a gente também não consegue levar a glande do clitóris até a glande do pênis, porque tecido nervoso não estica. Então, assim, essa é uma cirurgia que tem resultados muito ruins ainda. O índice de complicações graves é muito maior. Então, a gente, hoje, essa cirurgia deixou de ser experimental no Brasil para pessoas trans no final do ano passado, tem pouquíssimo tempo. Então, assim, é uma cirurgia que tem resultados ruins e hoje é feito praticamente só em centros universitários. Mas a neovagina... a transgenitalização masculina para a feminina, ela já tem... achei muito bacana. Ela já tem técnicas muito mais robustas, né? Então, assim, já houve algumas modificações desde que isso começou a ser feito lá na década de 70, né? Então, as técnicas foram evoluindo, né? À medida que o tempo foi passando. Então, existe a técnica de primeira escolha é que a neovagina seja feita com a própria pele do pênis. Entendeu? Essa é a primeira escolha de técnica, porque ela é menos invasiva, é mais simples, digamos assim. Nenhuma delas é simples, né? Mas enfim. E as outras opções que a gente tem seria usar intestino para poder construir essa neovagina, entendeu? Mas é uma cirurgia que ela não é simplesmente estética, né? A cirurgia de transgenitalização é uma cirurgia enorme em todos os sentidos. Ela muda a função urinária, ela vai mudar a função evacuatória, ela vai mudar a forma de prazer. Você passa a ter um espaço dentro do seu corpo que você não tinha antes. Então, assim, é todo um aprendizado, entendeu? E daí a importância de ser multidisciplinar. Exatamente. A equipe, de ter todo um contexto para atender essa população. Falei que a gente ia terminar falando das inseminações caseiras. Teve um caso recente, né? Não sei se você viu na mídia, de um casal homossexual feminino que fez uma inseminação caseira, né? Para quem não sabe, a inseminação caseira é aquela inseminação que não é feita na clínica e que a gente não, né? O casal vai pegar o sêmen de algum conhecido e acompanha o ciclo através de tabelinha e tal, e faz uma injeção com seringa do sêmen dentro da vagina da outra mulher. E ela engravidou e não conseguiu registrar o filho, né? Aquela que não tem material genético não conseguiu registrar o filho. Isso rola lá, esses assuntos no ambulatório, as pessoas perguntam, né? Hoje menos, né? Hoje menos, que com a Eve a gente tem tentado levar bastante informação, mas eu lembro, eu já fiz um ambulatório de infertilidade no HU, as pessoas perguntavam muito, né? E é importante a gente falar, isso não é legal, né? É uma prática ilegal e tal, mas esse assunto acontece lá, aparece, assim como eu sei que aparece gente lá com silicone que comprou industrial, que testosterona que comprou na academia e tal, existe também essa questão da fertilidade debaixo dos panos. Sim. Leila, a gente trabalha muito com política de redução de dano. Então, sempre que você consegue prover a pessoa de informação, ela tende a se expor menos ao risco, né? Então, assim, esse questionamento, ele é frequente, não é infrequente, aparece com alguma frequência, e a gente sempre orienta com relação a isso, de que isso é uma prática ilegal, de que isso é uma prática arriscada, né? Porque você não fez nenhuma testagem em relação a outra pessoa que está doando sêmen, né? Agora, em termos legais, para que a gente registre a criança, hoje no Brasil já existe precedente com relação a isso.
E é questão do casal, né, se posicionar Sim, e se não tiver, né, o seu direito reconhecido de registrar a criança, acionar o sistema judiciário, né? Mas é uma questão que a gente orienta, né, que não seja feita, mas acontece, a gente sabe que acontece. Então, nesses casos, a gente sempre tenta, né, orientar a pessoa de evitar coisas muito complexas. Por exemplo, você vai ter lá um casal e é o seu amigo que vai doar o sêmen. Ok, e aí? É uma pessoa que tem convívio com aquela família. Como que vai ser isso, né? Como que vai ser esse cenário depois? Ah, não, a gente vai fazer de qualquer jeito. Então tá, então vamos pelo menos fazer uma sorologia do doador, né? Vamos ver. O CFM hoje já permite a doação, né? Doação parental de gametas, tanto sêmen quanto óvulo. E no caso de não haver um parente, ele já permite pedir autorização para ser feito. Eu acho que é importante essa fala, toda essa discussão, muito por conta disso que você falou, redução de danos, né? Porque às vezes a gente pega, como já tivemos, casais homoafetivos femininos que fizeram inseminação caseira e a paciente apareceu com uma doença. Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, assim, é importante, porque não é porque saiu o sêmen do pênis que ele já não está mais infectado. Exatamente. Se houver uma doença, né? Acontece. E pela segurança também de dentro de uma clínica, Exatamente. De assegurar os direitos legais, assegurar toda a saúde, né, daquele material biológico que veio e tudo, eu acho importantíssimo. A gente fala muito, né, de casais homossexuais femininos e tudo, e os homossexuais masculinos a gente acaba esquecendo um pouco. Porque, na verdade, eu acho que eles acabam tendo um pouquinho mais de trabalho na hora de ter filho, né? O Brasil ainda não permite barriga de aluguel, então a gente não tem essa oportunidade, embora o conselho também permita que a gente peça permissão quando não tem a barriga solidária, que a gente chama. Né? Mas eu acho que são discussões que surgem, e final de semana passada eu estava em São Paulo, estava tendo a parada do orgulho LGBT, né? E eu falei que eu perguntei, eu fui a um teatro lá e eu perguntei, tinha algumas pessoas militando e tal, eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Existe algum evento dentro dessas coisas? Que eu sei que a parada é uma festa, né? Super legal e tal, mas existe algum evento informativo? Existe alguma coisa? E a gente bateu um papo de 1h30, foi muito legal com o pessoal lá, deles explicando que existe sim, que tem toda uma orientação, que tem toda a informação, é super legal. Como sempre eu falei de reprodução, porque, né, é a única coisa que você fala. E aí eles, não, que super legal, não sei o que e tal. Então eu achei isso muito bacana. Eu queria queria que você fizesse uma propaganda do núcleo. De verdade, porque eu acho a iniciativa muito legal. Eu acho que vocês são 3 profissionais. O Murilo eu não conheço pessoalmente, mas a Gisele e você conheço muito, então assim, eu acho a iniciativa muito legal. Acho que é uma coisa que precisa ser conhecida, né? E que as pessoas têm que parar de olhar torto para tudo isso, né? Precisa olhar com olhos realmente de amor, de parceria, de solidariedade, porque é a realidade, gente. Eu acho que a nossa sociedade hoje está totalmente diferente do que era antes. A gente precisa divulgar isso mais, com certeza, né? Eu queria que você fizesse uma propaganda do trabalho de vocês, que eu acho muito legal. O que acontece, Leila, é que assim, o núcleo, ele veio do desejo da gente, enquanto profissional, de entender e aprender. É muito comum no meio médico, né, que a gente ache que somos os donos da ciência, né? Porque nós temos uma ciência que é uma ciência dura, baseada em evidência, né? E que se não for demonstrado em evidência, né, a gente não acredita. Porém, quando a gente está falando desses cenários, a gente precisa entender os conceitos, né? O que é uma identidade de gênero, o que é uma expressão de gênero, porque a gente toma como padrão
a nossa expressão de gênero cis. Então, assim, se você olha para uma pessoa que está maquiada, com cabelo comprido, uma saia, um salto alto, um bico fino, você pensa, mulher. Isso é uma expressão de gênero que a gente está tomando como sendo padrão, porque na nossa sociedade é assim. Então, assim, quando você começa a ler sobre o que é uma construção de gênero, como que isso funciona em outras sociedades, o que é feito de estudo dentro da parte psicológica, da parte social, a gente começa a entender que, na verdade, o nosso conhecimento sobre isso é deste tamanhozinho. Então, assim, a gente tem muito que aprender do que tudo isso significa e tem que aprender, enquanto médicos, né, a oferecer o melhor tipo de assistência, não de tratamento, né? Porque a gente não está falando de uma patologia. E isso é o núcleo. O núcleo é um espaço onde a gente possa trocar ideia, trocar aprendizado, porque, por exemplo, a primeira vez que alguém virou para mim e falou assim, mas ok, paciente, eu posso usar um binder? Aí eu parei e falei, o que será que é um binder? Né? Então, assim, a primeira paciente que chega para mim, por exemplo, e vai fazer uma transgenitalização e fala assim, eu quero fazer de jejum. Ela conhece as técnicas. Então, assim, por quê? Porque essa população é uma população que veio demandando, com muita luta, atenção. Tanto da parte social, quanto da parte médica, quanto da parte política. Então, assim, o núcleo é uma iniciativa de pessoas que estão alinhadas com a causa. Então, assim, a gente tem o desejo de trazer para a população profissionais que estão dispostos a atender em todos os cenários, porque a população LGBT tem dificuldade para medir uma pressão no posto de saúde. São coisas muito básicas. Então, assim, é o psicólogo que está alinhado com essa temática para atender e não o psicólogo que vai te julgar, porque existe. Então, assim, a ideia do núcleo é essa, que a gente possa difundir informação e agregar profissionais que estejam alinhados com a causa e que desejem aprender, assim como a gente também está aprendendo, né? Então, assim, não só sobre as técnicas cirúrgicas, mas sobre o que tem em literatura, o que são os conceitos, enfim, a gente tem que estar disposto a aprender. Isso é o núcleo. Ai, que lindo. Eu queria te dizer que eu admiro, né? Já tinha te falado isso antes. Queria te dizer que a Eve está à disposição. Muito obrigada. Sempre. Eu também, todos os nossos profissionais. Te agradecer muito. Eu que agradeço. Falei que a gente ia falar muito. Não tem problema, né? Obrigada por ter vindo. Agradeço a Gisele e ao Murilo também. Sei que eles não puderam estar aqui, mas foi muito bom, papo muito legal. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Acho que foi assim fantástico. Adoro, ela é maravilhosa. Muito bom. Obrigada. E se você nos acompanhou até aqui, esse episódio na íntegra com vídeo tá no nosso YouTube, no YouTube da Eve e em todas as plataformas de áudio que você quiser nos ouvir, no carro, correndo, na estrada, no trabalho, indo pro trabalho, voltando pro trabalho, dormindo, quando você quiser. Se restou alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer em tirá-la.